Vamos lá então para mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu oi, a mensagem que você quiser pela hashtag Correspondente Médico, que eu repasso aqui para o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lísia. Como você está? Prontíssimo para mais vários assuntos e várias perguntas aqui? Bom, vamos nessa, vamos trabalhar. Vamos lá, nosso primeiro tema é eleição municipal, até porque é um dia que mobiliza muita gente, quase 150 milhões de brasileiros nas ruas e num período de pandemia, mas vamos aos poucos aqui tratando os assuntos. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que um pouquinho mais de 23% dos eleitores aptos não compareceram às urnas este ano. E isso significa que desses quase 150 milhões, com mais exatidão, 148 milhões de eleitores, não fossem. Significa mais de 40... Aliás, desculpe, não quero confundir você aqui. Que dos 148 milhões de eleitores aptos, 44 milhões, agora sim, preferiram não ir aos locais de votação. Detalhe que, veja só, esse número é o maior para pleitos municipais em 20 anos. Apesar disso, o TSE comemorou a presença do eleitorado durante a pandemia, porque desde o começo a gente vem tratando isso aqui, né, doutor? De tamanho do desafio que é, no meio de uma pandemia, você convidar as pessoas a irem. E quando você convida as pessoas, é gente de tudo quanto é tipo, inclusive quem está no grupo de risco para a Covid-19, quem está com medo. Que balanço o senhor faz dessas medidas sanitárias que foram tomadas para a eleição e até para compartilhar segurança com os eleitores para que eles pudessem ir votar? Lisa, eu acho interessante a gente comparar, né? Os Estados Unidos teve o recorde de pessoas que foram às urnas, sendo um país em que existe a liberdade de votar ou não. Sim. Aqui que o voto é obrigatório, que além de ser um dever nosso também é um direito, o recorde foi ao contrário. Mas vamos lá. Pelo que eu observei, eu estive em 2 lugares de votação, tanto aqui em São Paulo, próximo à região de Pinheiros, como no Jardim Miriam, mais na periferia. E o que eu notei foi que estava tudo funcionando de uma forma muito harmônica e tranquila. Pelo menos foi a minha visão direta. As pessoas estavam utilizando máscara, estavam atentas quanto às regras anunciadas e orientadas, o que me deixou bastante feliz e satisfeito. Então, assim, as medidas em termos gerais, pelo menos onde eu pude observar, foram tomadas de uma forma satisfatória. É lógico que provavelmente isso não aconteceu em todos os lugares. Mas, sem sombra de dúvida, é um ponto de fragilidade e um momento importante ao mesmo tempo para o país. Porque você imagina, a gente está diante de uma pandemia, a gente precisa que os líderes eles sejam trocados, renovados, é assim que funciona, né, nesse processo eleitoral, e ao mesmo tempo a gente precisa lidar com a situação de evitar que a pandemia se alastre. Doutor, uma dúvida que aparece bastante na cabeça das pessoas, até pela hashtag Correspondente Médico, nós já recebemos algumas vezes, de será que a eleição municipal vai ser capaz de causar uma nova onda da doença? Até porque você tem muitas pessoas que muitas vezes estão isoladas, indo até um local de votação e encontrando outros seres humanos que podem estar, por exemplo, assintomáticos. Se isso ocorrer, se vier algum efeito desse comparecimento, mais ou menos em quanto tempo a gente deve ver o efeito? Olha só, a gente fez a eleição dia 15 de novembro, a gente projeta 2 semanas. Se a gente perceber alguma coisa diferente, vai acontecer no comecinho de dezembro, que é o tempo que poderia acontecer, então, as trocas, o coronavírus, as infecções e a manifestação clínica de quem vier a ser sintomático. Se isso acontecer, vai ser mais ou menos nesse período que a gente vai observar. Então, é um período de 2 semanas para aparecerem os sintomas ou não? Os sintomas podem aparecer antes ainda? Eles até podem aparecer antes, mas levando em consideração que a gente tem um período aí mais ou menos de contágio, de incubação e até manifestação clínica, em termos de volume, de número e de até sensibilização, né, ou sensibilidade da contagem dos casos, vai ser mais ou menos 2 semanas. Tomara que não, né? Não, tomara que não, tomara que nem vejamos esses números, mas se isso ocorrer, estaremos aqui firmes e fortes para poder esclarecer esse assunto para você que nos assiste. Próximo tema que eu trago é a vacina BCG. Lembra da BCG? A BCG é aquela que deixa a marquinha no braço, né, doutor? É assim que o bebê nasce, ele toma essa vacina para proteger contra a tuberculose. Ou seja, que todos temos, ou quase todos nós temos, a Fiocruz do Rio de Janeiro está na fase 3 da pesquisa mundial sobre o imunizante. Qual que é o objetivo? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui para a nossa conversa? É descobrir se ele pode reduzir os impactos da Covid nos profissionais de saúde. Mais de 500 voluntários estão participando desse estudo com a BCG, que é utilizada para prevenir as formas graves da tuberculose na infância e também é conhecida por gerar uma resposta imunológica contra outras infecções. Por isso, a ciência quer saber se ela teria eficácia contra o novo coronavírus. Doutor,
Por que exatamente a BCG poderia ser eficaz aí nessa luta contra a Covid? Porque já foi notado, Elisa, que a BCG, que é uma vacina destinada a aumentar a imunidade celular, né? Se a gente parar para pensar é o seguinte, sempre que você tem um agressor, as células do corpo vão trabalhar para combater esse agressor, e a gente chama isso de imunidade celular, e também existe, o que a gente fala muito, a produção de anticorpos, que é a liberação na corrente sanguínea de proteínas específicas, os anticorpos, que vão lá e grudam no agente infeccioso e ajudam com isso, então, a debelar a infecção. A gente fala muito das vacinas como produtoras desse anticorpo. O que a BCG funcionaria seria com o fortalecimento da imunidade celular. Então, a partir do momento que o vírus entra dentro da célula, então, a gente tem o conceito de que ela teria aí à mercê. Mas com a vacina BCG, existe uma potencialidade dessa imunidade ser mais reforçada. Isso já foi observado na Grécia, em outros países, e por isso existe um racional teórico para utilizar isso numa forma de estudo. E olha só, por que os profissionais de saúde? Porque se você parar para pensar, esse grupo, ele acaba sendo mais suscetível, vulnerável, porque está mais exposto. Mas isso significa que eles receberiam uma nova dose da BCG? Não, a gente está falando daquela vacina que ele já recebeu na infância e que agora está recebendo um estudo, é isso? A gente fala da revacinação, inclusive. Então receberia novamente? Isso. Um fortalecimento no sistema. E, doutora, minha dúvida é, quando a gente toma a BCG, que a gente é muito novinho, já trabalha com o sistema imunológico, a gente cria anticorpos ou é diferente o processo? A gente acaba estimulando o que a gente chama da imunidade inata. Então, a gente fortalece esse processo celular de combater agentes que acabam entrando dentro das células. Então, você fortalece uma forma, não só a questão da produção de anticorpos, mas uma forma celular da própria célula de destruir o agente agressor. E, com isso, consegue com que as formas mais graves, por exemplo, de tuberculose, sejam evitadas. E os pais que pensam, a gente está falando com um enfoque aqui da Covid-19, mas tirando a Covid, os pais que pensam, ai, que pecado, uma vacina no meu filho, toda essa quantidade de vírus dentro de uma criança que mal ainda conhece o mundo e tal. Essa preocupação precisa existir, doutor? Ou é tudo pensado ali em todos os detalhes para que não seja pior do que a própria doença? Hoje em dia, né, a gente vive numa sociedade que tem conhecimento das coisas, existe toda a ciência por trás disso e a gente não vive simplesmente soltos na natureza como milhares de anos atrás. Então, o fato da gente viver em conjunto, né, compartilhar ambientes com muitas pessoas, e principalmente pessoas que a gente sequer conhece, né? Você imagina cidades, metrópoles como Pelas essas. ruas, a gente anda ao lado de tantas pessoas. Não tem por que você não fortalecer seu sistema imunológico. Na verdade, acaba sendo até uma imprudência, não só para você, mas para o bem das outras pessoas. Muito bem, enquanto eu estou ouvindo o doutor Fernando Gomes, eu já estou de olho aqui também na hashtag correspondente médico. Você sabe que pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida e eu compartilho aqui com o doutor Fernando Gomes. Antes disso, eu quero trazer o próximo tema para a nossa conversa. Ainda falando de Covid-19, doutor, a gente quer trazer o assunto do Paulinho, que é o vocalista da banda Roupa Nova. Para você que não sabe, o cantor, que tem 68 anos, está internado há 3 semanas, lutando contra a Covid-19. Paulinho pegou o vírus durante um outro processo também delicado, porque ele estava num processo de recuperação de um transplante de medula óssea, que foi feito no comecinho de setembro. O procedimento fez parte do tratamento contra um câncer que atinge o sistema linfático do artista. Doutor, nessa condição que a gente está trazendo, então, do Paulinho, do Roupa Nova, ele estava numa condição mais delicada, mais suscetível a evoluir para um caso grave da Covid, caso pegasse a Covid, como foi que aconteceu? O paciente que tem, por exemplo, um linfoma, uma leucemia, enfim, uma doença que precisa ter como forma de tratamento o transplante de medula óssea, ele passa por uma situação de maior fragilidade, porque o sistema imunológico ele vai deixar de funcionar de forma adequada por pelo menos 100 dias. A gente está falando mais ou menos aí num universo aí de 3 meses, de 3 meses, em que existe uma maior suscetibilidade contra infecções. E vivendo no período de uma pandemia, você pode imaginar, existe uma fragilidade maior para contaminação, se tiver contato com o vírus e até mesmo para a manifestação da doença. Mas o que acontece de fato no corpo de quem passa por esse transplante de medula óssea? É como se a gente voltasse a ficar frágil como um bebê, assim, digamos? É como se fosse um reset no nosso sistema? É mais ou menos isso. Essa comparação que você fez, ela é perfeita. O que acontece é que dentro da medula óssea são produzidos elementos do sangue, né? Porque o sangue é composto tanto pelo plasma, que é a parte líquida, como por elementos celulares.
Então, a gente tem as hemácias que transportam o oxigênio, os leucócitos que vão fazer toda essa questão da defesa, as plaquetas e assim sucessivamente. Quando você troca a medula óssea, porque acaba funcionando dessa forma, você zera o corpo e você faz o implante de uma nova medula para que novas células voltem a ser produzidas, células essas sem o elemento do câncer, anteriormente diagnosticado e tratado, e existe um período em que é como se fosse um vale, né? Que você tem uma depressão do sistema imunológico. Então, com isso, uma série de cuidados adicionais são orientados para cada paciente. E acaba sendo uma situação muito delicada, não é? Porque, com toda certeza, o próprio cantor, como a família, depois de... porque a família vive tudo junto, né? O sentimento todo junto. Depois de acompanharem esse processo de transplante, eles devem ter torcido para que ele não pegasse uma outra doença, nenhuma infecção e muito menos a Covid-19. No caso da Covid, ela fica ainda mais forte num ser humano que passou por esse tipo de cirurgia? O que acontece é que você, com todo o seu sistema imunológico estando de armas abaixadas... Desprevenido, fica mais fácil de você ter uma evolução não tão satisfatória. Por isso que fica todo mundo aí oriçado. Você imagina o seguinte, um jogo de futebol em que todos os zagueiros e o goleiro foram expulsos e não tem quem colocar no lugar. Dá para continuar jogando? Dá, mas é uma situação muito desfavorável. É lógico que é temporária, né? E a gente sabe que, e vamos torcer para que a evolução seja o melhor possível. E a gente promete, inclusive, trazer aqui a notícia no dia. Paulinho recebeu alta, está tudo bem com ele. Mais uma pergunta, doutor, o tratamento da Covid, nesses casos, ele é diferente ou não? É a mesma coisa para todo mundo? O que acaba acontecendo é que existe um tratamento ou uma linha de pensamento padronizada, né? Mas quando a pessoa tem o sistema imunológico sabidamente mais reduzido, você vai ter que entrar com uma linha de pensamento mais agressiva. Então, tudo que poderia ser feito ou deve ser realizado, prontamente já é iniciado. Vamos torcer, então, pela melhora e de todas as pessoas que estão nessa situação, acamadas num hospital, que fique tudo bem, é sempre que a gente torce. Muito bem, doutor, obrigada por mais um dia, hein? Sempre respondendo aqui essa quantidade enorme de perguntas. Obrigado a você, Elisa, e até breve. E a você, obrigada pela participação de sempre neste, que foi mais um Correspondente Médico.